Vou ter aqui uma saudação do nosso vereador Gustavo Peta. Nós estamos procurando reunir o conjunto de servidores e servidoras municipais de Campinas em função de um debate importante sobre a nova realidade do nosso país, né, e o trabalho e o serviço público estão sendo muito atacados. Então, nossa intenção aqui é fazer um espaço de diálogo, de debate, de discussão. Estão aqui pessoas que são ligados ao PCdoB, outras pessoas que se inscreveram, são servidores e servidoras que se inscreveram para participar do debate, e com certeza teremos uma boa conversa aqui. Nossa intenção não é ir até meia-noite, podemos reduzir isso com um espaço menor, mas acreditamos que numa conversa, um bate-papo entre 1h30, a gente encerra nossos trabalhos aqui hoje. Então, em nome da direção do partido, em nome da nossa presidente do partido que está aqui, Márcia Quintanilha, nosso responsável pela organização, o Arthur, e o Carlos Siqueira, que também são membros da executiva do partido, a gente agradece todo mundo, e vou passar os trabalhos desse evento aqui para dois servidores, né, o Danilo Ciaco e a professora Ana Cláudia, que farão a coordenação nesse instante da nossa atividade aqui. Então, Danilo, pode começar aí, Ana, vocês trocam aí um... Boa noite, boa noite. Saudações, eu sou o Danilo, eu sou secretário de formação aqui em Campinas, eu também sou sindicalista, sou servidor público, mas eu sou do Sindicato dos Professores também aqui de Campinas, do Simpro Campinas. Encontro o Miro sempre lá nos nossos debates, está sempre também visitando a gente para fazer análise de conjuntura, é sempre brilhante. Então, quando me chamaram, não tive nem dúvida, falei, é lá que eu tenho que estar na segunda-feira à noite. Então, antes de começar o trabalho, Ana, quer dar uma palavrinha? Boa noite a todos e a todas. Eu sou Ana Cláudia, sou supervisora educacional aqui em Campinas, recém-empossada, mas sou professora, né, de coração e de atitude. E estou muito feliz. Eu conheci o Miro através do Carlão, já há algum tempo, que me apresentou o blog, e desde então eu venho acompanhando. E é uma felicidade muito grande a gente poder contar com uma pessoa tão gabaritada e para falar de um assunto essencial para a gente. Como o Carlinhos falou, a gente tem sido atacado por todos os lados, enquanto professores também, né? Então, nós somos agora acusados de pessoas que não querem voltar ao trabalho porque não queremos trabalhar, né? Como se nós tivéssemos parado. E a gente está aqui em Campinas com uma situação cada dia mais difícil, se a gente pensar em termos de luta por esses direitos. Então, é um prazer contar com você e com tanta gente boa aqui, viu? Então, acho que a ideia agora o Carlinhos vai apresentar para a gente, né, o Miro, tem bastante propriedade para apresentar o Miro para a gente, e depois a gente vai ouvir e absorver todo esse conhecimento. Ana, acho que primeiramente o Gustavo faz uma saudação aqui, e a gente faz, depois eu apresento o Miro aqui. Gustavo. Tá bom, gente, primeiro boa noite, né, a todos, a todas. Quero saudar essa iniciativa muito importante do PCdoB, aqui de Campinas, né, de convidar servidores públicos, principalmente no âmbito municipal, mas também servidores em geral, para essa palestra importantíssima com o nosso professor, nosso querido Altamiro Borges, né, que teve, inclusive, recentemente, foi numa atividade do SES, que a gente teve recentemente junto, participando para analisar um pouco a avaliação das eleições do ano passado, né? Mas eu queria, em primeiro lugar, lógico, né, reforçar, né, toda a nossa solidariedade a todas as famílias enlutadas. Perdemos, durante essa semana, um camarada nosso, do nosso partido, o seu Orlando, né, funcionário público da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, um pessoal muito especial, um funcionário público exemplar, que nos deixou por conta da Covid, assim como tantos outros, né, aí, amigos, amigas, que nos deixam aí todos os dias vítimas da Covid. Vítimas dessa pandemia
que afeta o mundo todo, mas que no Brasil afeta de maneira especial por conta de uma resposta completamente, né, irresponsável, genocida por parte do governo federal. Então, o seu Orlando é mais uma vítima da Covid e do genocídio provocado e promovido pelo governo federal, em especial pelo Bolsonaro. Mas ficam aqui os nossos sentimentos à família. Hoje nós vamos ouvir o Miro, é muito importante ouvir esse governo federal que tem promovido todo essa destruição das políticas públicas, do Sistema Único de Saúde, né, das políticas educacionais, tem como um dos alvos principais os servidores públicos, o serviço público e os servidores públicos. Está em jogo, inclusive, uma PEC, né, que é chamada reforma administrativa, que ataca diretamente os servidores, não só as próximas gerações de servidores, os atuais servidores públicos. Vou dar um exemplo que impactará, se for aprovado, inclusive o âmbito estadual e o municipal. Na PEC, eles querem permitir a extinção de cargos a partir de decretos e não de leis. Né? Hoje, para você extinguir um cargo, você tem que passar pela legislação. O prefeito tem que mandar um projeto para a Câmara Municipal. Eles querem permitir isso a partir de decretos feitos diretamente pelo Poder Executivo. Para dar um exemplo, né? Isso impactará, então, todo o serviço público no nosso país. E as coisas que acabam acontecendo em consequência dessa política, né? Neoliberal, conservadora, como em Campinas, que a gente tem sofrido aí ataques reiterados à previdência dos servidores municipais, né? É digno de nota, inclusive, de que o motivo, Miro, do nosso rompimento com a administração anterior, a administração Jonas Donizete, foi por conta de um posicionamento do nosso partido, através do mandato que eu represento, contrário a uma proposta de mudanças que comprometeria e que prejudicaria a Previdência Pública Municipal. Esse voto contrário acabou ocasionando um rompimento das forças políticas que até então estavam conjuntas, coligadas aqui no município de Campinas. E esses ataques continuaram acontecendo. Alguns nós conseguimos vencer a partir de decisões judiciais e outros nós, infelizmente, acabaram ocorrendo, prejudicando e trazendo mais insegurança, né, à previdência dos servidores municipais. Então, eu fiz questão também de falar um pouco disso, mas agora vamos ouvir o Miro, que vai falar um pouco desse quadro geral e também dos impactos, né, nos municípios em relação ao serviço público. Gente, boa atividade, que a atividade também sirva de inspiração aí para a gente poder montar uma corrente forte de pensamento, de visão política nos servidores públicos da nossa cidade, inclusive visando aí a disputa sindical, que é um instrumento poderosíssimo para a defesa dos servidores aqui em Campinas, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos e a todas. Obrigado, Gustavo. Então, deixa eu só já indo caminhar, esse é o objetivo da nossa conversa. Miro, um jornalista, um militante ativo, membro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, e tem aí, preside, coordena o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itaraé, é um blogueiro inveterado, hoje tem um centro importante, um blog que é muito acompanhado, muito presente na vida da militância política, tem aí na sua trajetória 42 livros, né, para discutir principalmente a questão da mídia, a questão do sindicalismo como resistência e as alternativas, e é famoso entre os blogueiros Univos, que é um livro que trata justamente da mídia alternativa, mas com certeza teremos aqui uma grande palestra, um grande amigo, camarada Altamiro Borges, nosso conhecido Miro. Miro, tem aí de 20 a 30 minutos, o Danilo avisa você aí, a hora que tiver faltando uns 5 minutos aí, tá bom? Vamos nós. Som ligado, estava desligado.
Prazerzão estar com vocês, boa noite a todas e a todos, prazerzão, Marcinha, um beijão, minha dirigente. Então, uma alegria estar com vocês. Quando o Carlinhos me fez o convite, eu de imediato deixei explícito o seguinte: eu não sou especialista na questão do funcionalismo público, não é uma área de estudo, né, da minha parte, então eu não sou, e é uma área muito complexa, né, essa PEC, inclusive, tem muitas complexidades, seja um impacto agora, seja um impacto no futuro, então esse não é um tema que eu domine, né, que eu me dedique, né, e também deixei explícito que eu também estou muito distante de Campinas, eu não conheço a realidade de Campinas, questão de servidores, mesmo a questão sindical em Campinas, eu estou muito distante. Então eu vou falar um pouco mais no genérico, né? E aí vocês é que estão com a bola para tratar dos desafios, das questões práticas, né? De como enfrentar, seja essa deforma administrativa, como ela vai se fazer presente aí no município, como também desenvolver a luta sindical. Então, vou fazer alguns pitacos mais gerais, né? Danilo controla aí meu tempo, Danilo, quando der 15 minutos, você me dá um toque para eu já ir acelerando para os finalmente, pode ser? Que eu estava querendo mais era ouvi-los mesmo, né? Para também entender a complexidade, seja da questão do setor público, seja da questão aí de Campinas, estava querendo ouvi-los. Então, vamos lá, um pitaco inicial. Mais uma vez, agradecer, parabenizar a iniciativa do Partido aí em Campinas. Nós estamos num momento que exige muita ação, apesar da pandemia, do isolamento, mas exige principalmente muita reflexão, até para saber os passos que nós vamos dar. Nós estamos num momento muito difícil, né? Eu acho que esse momento, às vezes, dá a impressão seguinte, que a pandemia é que gerou esse pandemônio que nós estamos vivendo. Não, nós estamos vivendo uma situação de regressão no trabalho já bem anterior à pandemia, vocês são testemunhas disso, são protagonistas disso, né? É um processo de regressão do trabalho violentíssimo, né, que se dá no macro e no micro, ele se dá com políticas de Estado de desmonte do trabalho, de desregulamentação, e ele se dá no micro no ambiente de trabalho, né, com mudanças, né, no mundo do trabalho, né. Esse processo de retrocesso, de regressão, não é uma coisa brasileira, né, esse é um processo internacional, né, um processo mundial. É mais ou menos como brincando aqui, falando de forma muito esquemática, o capitalismo, durante algum tempo, com medo das experiências socialistas, com medo da revolução, né, com medo de uma classe do trabalho mais organizada, mais homogênea, não inteiramente homogênea, né, o capitalismo foi obrigado a ceder muito, né, ele foi cedendo em várias áreas. Uma das áreas que ele cedeu foi na área do trabalho, da regulação do trabalho, né? Então, nós vivemos durante uns 30 anos, como o Hobsbawm chama, os 30 anos gloriosos do capitalismo, nós vivemos um período em que o capitalismo do medo, né, foi obrigado a ceder em regulação. E, na fase mais recente, dos anos 80 para cá, o capitalismo está fazendo uma vingança. É uma vingança. O capitalismo está retirando tudo o que ele foi obrigado a ceder. Ele não está com medo do comunismo, ele está vendo que a classe está com mais dificuldade de se organizar, então ele vem e retira tudo. Isso está se dando internacionalmente. Os relatórios anuais da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, são impressionantes. Não tem, todo ano só dá regressão. Só tem retirada de direitos, né? Ataque à jornada, ataque à renda, ataque a formas de contratação. Então, mexe nos 3 pilares do direito do trabalho: contratação, jornada e remuneração, né? Todo ano você tem regressões no mundo inteiro. Lógico que, dependendo das condições políticas, alguns países conseguem segurar um pouco mais, né? Mas depois também são impactados. O Brasil, em certo sentido, com as experiências, com as vitórias do campo popular, né, que vieram se acumulando na luta contra a ditadura, na Constituinte, vieram se acumulando, e resultaram em governos progressistas, Lula, Dilma, né, isso criou um interregno onde você não teve tantas regressões, você não teve nenhum processo de revolução no Brasil, uma grande transformação no Brasil, né, foi um reformismo brando, né, mas você pelo menos conseguiu conter algumas regressões. Então, enquanto no mundo você já estava vivendo um desmonte da legislação trabalhista,
No Brasil, nós ainda estamos vivendo conquistas trabalhistas. É impressionante, às vezes a gente nem se dá muito conta disso. Por incrível que pareça, foi no governo Dilma onde nós mais tivemos conquistas trabalhistas. Foi no primeiro governo Dilma, né, onde mais se avançou em legislação trabalhista no Brasil, no mundo todo em regressão, e a gente estava avançando. Mas são interregnos. É por isso exatamente que o capital, como ele não estava conseguindo implementar o seu projeto via eleições, coisa que ele estava conseguindo em outras partes do mundo, ele veio para um golpe. Né? Então, já que não dava para ganhar via eleição, porque ele tinha perdido 4 eleições seguidas, né, ele vem para um golpe, ele vem para um processo de desestabilização e golpe. Foi o que pode se chamar um golpe do capital contra o trabalho, onde há pedaladas fiscais, corrupção, tudo isso era baboseira, não tinha nada de pedalada fiscal, não tinha nada a ver com corrupção, não tinha nada a ver com isso. Né? O objetivo era uma vingança do capital sobre o trabalho. Né? O capital queria fazer o que ele não tinha conseguido fazer por via eleitoral, ele ia fazer via golpe, que foi o golpe do impeachment contra a Dilma. Né? Nesse processo de desmonte do trabalho, um setor decisivo é o setor público. O setor público cresceu muito no pós-Segunda Guerra Mundial. Né? O setor público cresceu muito no chamado Estado de Bem-Estar Social, Welfare State, né? no New Deal dos Estados Unidos. O setor público cresceu muito com o nacional desenvolvimentismo de Getúlio, de Perón, de Alvarado, aqui no sul do mundo. Né? O setor público se agigantou, passou a ter um papel proeminente na sociedade. Né? Eles vieram para desmontar o Estado também. Então, a desregulação do trabalho, um dos alvos principais sempre foi o setor público. Né? O funcionalismo público virou, por isso que eles tiveram, inclusive, que estigmatizar o funcionalismo público, criar essa coisa do funcionalismo público como incompetente, inoperante, marajá. Né? Eles tinham que criar essa coisa, aí o papel da mídia foi fundamental, né? Tinham que criar essa estigmatização para fazer com que a sociedade se voltasse contra o setor público. Né? Então, nesse... As vitórias de Lula e Dilma conseguiram segurar o golpe do capital contra o trabalho, destravou. Então, eu estou falando tudo isso para mostrar que isso não tem muito a ver com pandemia. A pandemia só vai agravar esse cenário. Né? E vocês sabem melhor do que eu sobre isso. Né? Então, antes da pandemia, você teve, logo, uma das primeiras ações do golpe, né, do impeachment, né, quando o traíra Michel Temer e seu grupo assaltam o poder, uma das primeiras ações é exatamente a reforma trabalhista. Né? Coisa que eles não tinham conseguido, eles vieram de imediato. Né? Flexibilizando ainda mais os direitos e fazendo uma coisa que pouca gente percebeu na hora. A reforma trabalhista ela trazia já uma deforma sindical, um ataque violentíssimo aos sindicatos, né? No sentido de asfixiar os sindicatos, né? De silenciar os sindicatos, de retirar a justiça do trabalho, golpear o direito do trabalho e golpear os sindicatos. Né? Então, o objetivo central da reforma trabalhista, que não se percebeu muito na hora, foi golpear os sindicatos, retirando o imposto sindical, a contribuição sindical, e ao fazer isso, o ataque não era só ao sindicalismo, é que o sindicalismo ele era estruturante na sociedade brasileira para os movimentos sociais. Né? Os movimentos sociais contavam com o movimento sindical, com a estrutura do movimento sindical para várias das suas ações. Quando eu estou falando isso, eu estou falando, por exemplo, o MST, a luta estudantil, a luta de moradia nos centros urbanos tinha muito a ver com a estrutura do movimento sindical. Era o movimento sindical que garantia isso. Eles fizeram um ataque frontal aos sindicatos. E conseguiram jogar os trabalhadores contra os sindicatos. Quando os sindicatos falavam contra a reforma trabalhista, o que a mídia dizia? É que os sindicatos estão querendo defender os seus privilégios. É o privilégio do imposto. Teve trabalhador que se voltou contra os sindicatos no processo da reforma trabalhista. Então, isso já foi uma porrada violentíssima. Ainda no governo Temer, outra porrada violentíssima foi a PEC do teto, né? A PEC da morte. Né? É uma coisa que nem a Margaret Thatcher, que é considerada a dama de ferro do neoliberalismo no Reino Unido, o início desse projeto nos países
chamados desenvolvidos, né? Nem a Margaret Thatcher imaginou uma coisa dessas, você ter um projeto de emenda constitucional que congela por 20 anos, 10 mais 10, investimentos em saúde e educação. Estão congelados. Boa, muito do que está ocorrendo no Brasil agora em função da pandemia tem a ver com esse congelamento. Está tudo paralisado. Né? Então é uma asfixia do setor público, uma asfixia principalmente do setor na área de saúde e na área de educação. Né? Isso é uma maluquice. Isso quando alguns dirigentes sindicais em viagens pelo mundo falam que tem uma PEC, essa PEC do teto no Brasil, ninguém acredita, isso não existe no mundo. Eles conseguiram implementar isso graças a esse golpe do capital contra o trabalho, o golpe do impeachment. Depois do golpe, o golpe propiciou criar um quadro tão dantesco na sociedade brasileira que permitiu que um fascista chegasse ao governo. Não é isso? O golpe chocou o ovo da serpente. Né? O golpe foi responsável pela chegada ao poder do Jair Messias Bolsonaro. Depois do golpe, com o Jair Messias Bolsonaro, a reforma da Previdência. Né? Então, são várias ações que têm como alvo a regulação do trabalho, que tem como alvo direito dos trabalhadores, que tem como alvo o setor público. Né? E agora vem essa proposta da PEC 32, ou da reforma administrativa, né, que vai ter consequências de imediato para os servidores que já estão na ativa e para os futuros servidores. Né? Aqui vale a pena, né, um belo estudo que foi feito pelo DIAP, né? Aqui só ler alguns trechos desse estudo. Né? Ela, como afirma esse estudo, a reforma estava gestada com essa orientação fiscal, do austericídio fiscal, na defesa do Estado mínimo do ponto de vista da sociedade dos trabalhadores, do Estado máximo do ponto de vista do capital. Né? Então, a prioridade dessa reforma administrativa não é melhoria de qualidade do serviço ou da gestão, mas é fundamentalmente a redução da máquina pública, o fim dos concursos públicos, o fim dos reajustes salariais. Né? Então, são várias medidas que vão nesse sentido. Essa reforma ela vai em 3 fases. Né? Nós estamos na primeira delas. A primeira delas foi a fase da PEC, do projeto de emenda constitucional, que cria, então, novos vínculos, né? E o que eles chamam de modernização organizacional da administração pública, que não tem nada de modernização, é exatamente no sentido do Estado mínimo. Nós vamos ter uma segunda fase, que aí vai para os estados, para os municípios, eu não sei como está aí em Campinas, por exemplo, mas é a fase de projetos de lei, né, de ver cargos nos municípios, funções, gratificações, diretrizes de carreiras, né, formas, arranjos institucionais, ajustes no Estatuto dos Servidores Públicos Locais, então essa é uma segunda fase, e ainda uma terceira fase que é de maior detalhamento, que são projetos de lei complementar, né, no serviço público como um todo. Né? Em linhas gerais, essa PEC ela vai atingir os servidores dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, servidores dos 3 níveis de governo, União, estados e municípios, impacta os atuais, porque se tentou muito vender a ideia, a mídia vendeu muito a ideia para inibir resistência, né, de que impactaria só os futuros. Não, ela impacta os atuais servidores públicos, impacta também empresas públicas, sociedades de economias mistas, né, subsidiárias. Né? Então, vai atingir vários setores ao mesmo tempo. Né? Afeta de forma mais dura, então, né, na questão da estabilidade nos sistemas de carreiras e nas vantagens das carreiras. Né? Então, são várias medidas que podem ser adotadas nesse processo. O objetivo central, nisso que se chama de modernização organizacional, é, na verdade, retirar direito dos servidores, né, é facilitar um processo de apadrinhamento, de patrimonialismo no setor público, por isso que alguns chamaram essa PEC de PEC da rachadinha. Né? Ela vai facilitar comissionamento, né? medidas de punição a servidores com base no chamado desempenho. Né?
Então, são várias medidas que vão nesse rumo. Para ir fechando aqui, diante desse cenário, que eu volto a dizer, então, não é um cenário da pandemia. A pandemia ela vai agravar essa situação toda. Muita gente, inclusive, dizia no início, ainda muita gente continua dizendo, que a pandemia poderia ter um aspecto, na desgraça, um aspecto positivo, né? Na desgraça das mortes, dos desesperos familiares, né? Das pessoas hospitalizadas, das pessoas infectadas, dessas milhares de pessoas vítimas, né? Poderia mostrar a importância do setor público, e principalmente aí no caso do SUS, né? E poderia também, do ponto de vista mais geral, criar um clima de maior sociabilidade, de maior fraternidade e tal. Eu acho... 15 mil. Tá, eu acho que essa é uma visão, espero estar enganado, mas eu acho que ela é uma visão muito rósea, uma visão muito otimista. Eu acho que não vai criar isso, né? Ao contrário, vai dar mais brecha para ataques ao setor público, ataques ao próprio SUS. Eles já estão planejando desmontar o SUS em plena pandemia, né? Vale aí um belo artigo que saiu essa semana no blog Viu o Mundo, do Luiz Carlos Azem, uma belíssima matéria da Conceição Leme sobre isso, né? Então, não vai reforçar setor público, né? E não vai reforçar também uma visão mais de fraternidade, não vai, né? Dá brecha exatamente para o discurso, para um discurso ainda mais de individualismo, de tentar de ir para cima de políticas públicas, né? Vídeo que está ocorrendo agora na Colômbia. É muito interessante estudar essa reforma tributária na Colômbia, né? Ela é uma reforma tributária administrativa na Colômbia, né? Que é o quê? É exatamente repassar o peso da crise da pandemia para a costa dos trabalhadores e principalmente para o setor público. Principalmente para o setor público, né? Então, nesse cenário, né, se as perspectivas não são róseas, eu espero estar enganado, o que fazer, né? Essa é sempre a pergunta que fica, né? Depois do diagnóstico, o que fazer, né? Não sei a resposta, vocês é que estão sendo chamados a responder nesse debate coletivo, nesse esforço de organização aí em Campinas, né? Eu acho que tem, entre outras coisas, duas questões que são centrais, no meu entender, né? Que tem a ver com esse debate de movimento sindical. Os sindicatos vão ser chamados a cada vez ter um papel mais importante, né? O papel dos sindicatos é a única forma de você se contrapor a esse desmonte, seja o desmonte da PEC, seja o desmonte dos ataques ao SUS, seja o desmonte, né, de tentar passar o ônus da crise da pandemia para a costa dos trabalhadores. A única forma é a ação coletiva. E a única forma de fazer ação coletiva nesse momento, né, ou a principal forma, a forma estruturante que já existe é sindicato. Ou seja, eu acho que mais do que nunca os sindicatos estão ganhando um papel decisivo na quadra histórica que nós estamos vivendo, né? Eles são, do ponto de vista da ação coletiva e da ação unificadora de classe, eles são um instrumento decisivo. Mas aí vem uma segunda questão. Para que eles cumpram esse papel decisivo, eles vão ter que passar por um processo de renovação muito intensa. Então, os sindicatos, eles precisam ser fortalecidos, mas no fortalecer é preciso renovar. O movimento sindical ficou muito baqueado com essa desestruturação de classe que nós vivemos nesse período histórico, com esses ataques que o trabalho sofreu nesse período histórico. Ele ficou muito baqueado. Ele foi vítima disso, ele não é o responsável por isso, né? A situação não está assim por culpa dos sindicatos, ele foi vítima disso. Só que ele talvez não tenha conseguido responder bem a esses ataques. E ele se voltou muito para dentro, ele se burocratizou demais, ele ficou muito aparelhista. Eu estou falando isso no geral, eu volto a dizer, eu não conheço a realidade de Campinas, eu não me meto, né? Mas ele se envelheceu, se burocratizou, ficou muito aparelhista, muitos interesses, né? E isso é um problema, porque aí
fortalecer esse sindicato exige renovar esse sindicato. O movimento sindical precisa rediscutir muita coisa. Ele precisa rediscutir, por exemplo, como ele fala com a juventude. Ele não está falando com a juventude. Ele precisa rediscutir, por exemplo, como ele fala mais com as mulheres, que têm tido um papel protagonista em várias frentes de luta, mas e na área sindical? Como que se dá essa representação? Então, eu acho que esse é o desafio do momento. Volto a dizer, não estou me metendo com a situação de Campinas, mas esse é o desafio do momento, é o desafio de fortalecer os sindicatos, porque eles são o único instrumento capaz de ajudar a enfrentar essa onda que vai continuar. Eu não sou otimista, eu não digo assim, não, essa onda agora vai vir um sentimento de solidariedade mundial, uma fraternidade mundial, de reforço ao papel do Estado, todo mundo entendeu a importância do SUS e agora vai melhorar. Não sou desses, eu acho ao contrário. Então é preciso o sindicato como instrumento de barreira para isso. Agora, para que ele cumpra esse papel, é preciso repensar a ação sindical. Eu diria que é preciso revolucionarizar os sindicatos. Os sindicatos estão precisando de uma belíssima revoluçãozinha. Repensar a sua ação para poder enfrentar um momento tão difícil como esse. Ponto final, mais como um chute, mais uma provocação para o debate. Perfeito, Miro. Sobrou uns segundinhos ainda, mas está cravando. Tá bom. É prática, né? Eu queria, enquanto a gente vai abrir inscrição para fazer 3 perguntas, blocos de 3 perguntas, enquanto a gente se organiza para isso, eu queria que quem quisesse fazer pergunta, clica levanta a mão ou se inscreve no chat, que eu e a Ana vamos acompanhar isso para organizar. Mas eu queria aproveitar, enquanto a gente está aqui preparando as perguntas, para saudar a participação, a presença da Viviane Vilela e da Eliane Cascaldi, que são do Conselho do Camprev, o Conselho Previdenciário aqui de Campinas. Deixar um grande beijo para as meninas, queridas amigas. E então, inscrições para fala. Eu começo fazendo uma, Miro, enquanto o pessoal vai aquecendo os tambores aí, né? Se você que é além de um grande militante, comunicador dos mais experientes que a gente tem nos quadros, tem sido uma experiência intrigante, quer dizer, quem não está num grupo da família onde tem uma desgraça de um tio, de uma tia bolsonarista, né, e é um tio que é da classe trabalhadora, e que está padecendo dessas relações, desse sofrimento todo que a gente está percebendo e está aqui debatendo, mas insiste em defender ainda posições que vão contra a sua própria classe, né? Naquela relação de pensar a identidade de classe, né? E, enfim, como que a gente, formas de superação disso, né? Como é que a gente vai se organizar para poder romper com isso e desenhar para essas pessoas, olha, seus direitos estão sendo atacados, né? Você vai se aposentar daqui a pouco com 60% do que você estava planejando, enfim, e outros tantos direitos, né? Essa é uma das questões que me incomodam, porque em que pese de vez em quando a gente vestir aí uma certa dose de paciência para fazer o debate, tem sido muito difícil isso, né? Tem hora que a gente manda para aquele lugar mesmo, mas enfim. Então essa é a minha primeira pergunta. Quem mais? O Miro falou que ele queria ouvir um pouquinho a respeito aqui da nossa conjuntura, né, da nossa situação, e a nossa situação, ela não pode ser pior, né, ou, como diz, ou pode piorar, né, quando a gente pensa que não pode, sempre pode, né. A gente tem um sindicato que não nos representa, nós temos um sindicato que manda mensagem, pelo menos para mim, só me avisando que tem manicure que eu posso fazer lá de graça, lá no prédio, viagens, e que, de fato, não nos representa, né? De fato, ele não traz o trabalhador, o servidor, para a luta, né? Então, ele fica de conluio com o próprio patrão, e aí a gente se vê amarrado. Então, as últimas campanhas salariais foram terminadas na justiça sem que a gente tivesse uma apreciação digna, né, dos pontos, da proposta. As assembleias simplesmente elas eram encerradas, sem que a gente pudesse nem falar, nós não tínhamos nem direito à fala, e a gente tem uma oposição dividida, né? Então,
é um prato cheio para que isso se mantenha. Então, a gente tem uma briga boa aí pela frente, né? A gente precisa se unir enquanto oposição para conseguir vencer e depois fazer com que, de fato, os trabalhadores assumam o seu papel, né? Que o sindicato ele não tem que fazer por nós, ele tem que nos levar a fazer, né? Então, é uma disputa bem grande aí que a gente tem pela frente. Esse ano, nós temos eleição, né, sindical aqui, e a gente está tendo uma série de entraves para que as pessoas possam participar desse processo, inclusive com o sindicato fechado por muito tempo, sem ter possibilidade de filiação. Então, a gente tem, assim, uma disputa grande. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é se a gente, enquanto servidor, né, como que a gente consegue arrumar força, né, quando a gente tem um sindicato que luta contra, né, e a gente tem um governo que luta mais contra ainda. Então, qual que é o caminho, um caminho de esperança para a gente aí, porque é importante que a gente tenha, né? Para fechar o bloco de 3, o Carlinhos tem uma inscrição. A Lúcia Maeda colocou aqui, né, que agora o sindicato está distribuindo um vale cartão que é usado e descontado do Olerite, né? Então, se apropriando ainda dessa relação financeira, mas enfim. Bertioli. Então, primeiro deu em linhas gerais, eu acho que as questões mais importantes e fundamentais que nós temos que tratar um pouco nesse debate. Mas eu vou me ater um pouco sobre a PEC 32, que também faz parte desse debate nosso aqui, para a gente ter a dimensão, que eu acho que o setor público precisa ter essa dimensão enquanto categoria, porque é na linha de derrotar o papel do Estado, quer dizer, transformar o papel do Estado, reduzir o mínimo possível, né? E essa é uma linha que vem aí numa sequência que o Miro listou aqui, desde a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, agora essa reforma administrativa, que tem por objeto uma consequência grave com relação ao setor público, né? A tendência, se for aprovada, quer dizer, vai dificultar ainda mais a situação do nosso povo, porque vai reduzir a presença de profissionais em todas as áreas. Há um conceito por trás da ideia de que, ao reduzir o espaço do Estado, algum setor tem que ocupar, e o setor prioritário que deve ocupar essas funções é o setor privado. Então, isso vai atingir a área da educação, isso vai atingir a área da saúde, né, a área da cultura, né, mesmo do ponto de vista dos seus investimentos, a área da assistência, né, que é um pouco o papel que está dentro desse conteúdo da PEC 32. Né, atinge diretamente a quebra da estabilidade do servidor público. Né, ele atua na ideia de que os concursos serão feitos para apenas aquelas funções de Estado e que vai colocar nessas funções de Estado um período de experiência, não é um período probatório, é diferente. Olha aqui, é um período probatório que você tem um conjunto de obrigações públicas, e aqui a experiência é ver se você se adequa a essa nova legislação, né? E você vai quebrando essa estabilidade, principalmente dessa função do Estado. Você teria que ter um Estado fazendo isso por 2 anos. Né? Você tem o temporário, que um prazo indeterminado, que também vai ter que passar por esse papel. Atua junto ao plano de carreiras, né? Dificulta a questão dos planos de carreira, vocês viram aí, quer dizer, o congelamento, redução de salário com 25%, né? Atua no sentido de criar condições para que quem tiver no Estado seja aquele que definitivamente definiu a sua responsabilidade apenas com o setor público, mas de fato, diminuir a presença desse setor junto à economia brasileira. Atua junto ao regime único, né, jurídico único, que hoje é uma legislação dos estatutos dos servidores, né, vai retirar do poder público esse caráter de subsidiariedade, ou seja, o poder do poder público
é ter uma atuação incisiva nos seus planejamentos, e aí o servidor cumpre um papel fundamental para toda a sociedade, né? Então, ele vai procurar nessa PEC jogar tudo que tiver para que o setor privado ocupe esses espaços e atenda essas necessidades. Restará para o setor público espaços mínimos, como é a tentativa, né, a consequência disso. E aí eu queria falar com o Miro, dialogar aqui, né? Como fica a situação diante de uma desigualdade social? Quer dizer, qual é a consequência se passa um projeto desse que tem por objetivo atacar o setor público, atacar essa categoria tão importante, tão decisiva para o funcionamento do Estado, um Estado como o do Brasil? Quais as consequências junto à população na medida que isso consiga se implementar? A Melissa comenta aqui no chat que o próprio probatório já é um processo de penalização e terrorismo psicológico contra os servidores ingressantes. Faça ideia o que vai ser um período de experiência, então, nessa perspectiva, né, com muito menos garantia. Então. Miro, com você. Vamos lá. Belíssimas questões, daqui só uns pitacos. Viu, Danilo, hoje de manhã eu participei de um bate-papo lá no DCM, no Diário do Centro do Mundo, com o Leandro, e um dos temas foi exatamente sobre esses bolsonaristas, os bolsonaristas da própria família, né? O Leandro Fortes, dizendo que não aguenta mais, que no grupo de Zap dele é só familiar e amigos de infância, de adolescência, justificando, por exemplo, a chacina no Jacarezinho, dizendo que tem que matar bandido mesmo, né? Justificando essas maluquices do Bolsonaro e tal, e ele dizendo, rapaz, o que a gente faz com esses diabos desses bolsonaristas, com esses bolsominions, inclusive os da família, os amigos. Eu acho que não sei como responder esse negócio, não. Primeira coisa que eu acho é que o fenômeno do bolsonarismo, nós temos agora o fenômeno do bolsonarismo no Brasil, mas o fenômeno do fascismo nós sempre tivemos no Brasil, né? É bom a gente lembrar os integralistas, Plínio Salgado, década de 30, década de 40, os integralistas chegaram a ter 10, 12% de votos no Brasil, né? Os integralistas, o Partido Integralista Brasileiro teve 1 milhão de filiados, né? E era um partido totalmente identificado com Mussolini, né? O Plínio Salgado tinha beijado a mão de Mussolini, né? Era um partido do ódio, da violência, né? No golpe de 64, as marchas com Deus, pela família, pela propriedade, mostraram a força também dessa ultradireita, né? As bandeiras, inclusive, eram as mesmas, né? Vai para Cuba, né? A nossa bandeira é verde e amarela, abaixo o comunismo, os caras, inclusive, não têm muita criatividade, né? Então, o fenômeno da extrema-direita brasileira é que talvez a gente não tenha dado muita atenção. Ele não é recente, ele é antigo, né? Nós temos uma extrema-direita, isso tem muito a ver com a formação brasileira, com a visão escravocrata, né? Tem muito a ver com uma cloaca burguesa brasileira que é muito reacionária, muito conservadora, tem muito a ver com a formação da chamada classe média, né? Uma classe média que é isso, gostaria de ser rica, como não consegue ser rica, detesta os pobres, né? Então, não é um fenômeno recente. Eu acho que esse fenômeno ele se avulta mais em função do estágio em que o capitalismo está vivendo, né? O capitalismo está vivendo um estágio muito regressivo, né? É muito diferente do capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial, de crescimento, de quase pleno emprego, de Estado mais presente, né? De políticas públicas, né? Nós estamos vivendo uma fase do capitalismo que é extremamente regressiva, né? Que é essa fase da vingança, a fase neoliberal, do desmonte. E essa fase, que já vinha desde os anos 80, ela foi ganhando componentes piores, né? Eu acho que nós estamos, Danilo, no pior dos mundos nesse sentido. Juntou a visão ultra-neoliberal na economia com a visão autoritária na política, então aí o fascismo, com a visão obscurantista conservadora nos direitos civilizatórios, nos costumes.
Ou seja, tudo que a gente tinha conseguido avançar, né, isso eu falo em termos mundo, né, Estados Unidos, Europa, Brasil, né, tudo que a gente tinha conseguido avançar em termos de espaço da luta das mulheres, da luta antirracista, da luta contra os preconceitos, né, da compreensão ambiental, tudo que a gente havia avançado está havendo um retrocesso. Nós estamos vivendo uma fase muito obscurantista, né? É a negação do politicamente correto, como se falava nos Estados Unidos e a família Bolsonaro fala aqui no Brasil, né? Então, nós estamos juntando isso, nós estamos juntando ultraneoliberalismo na economia, com autoritarismo na política, com obscurantismo no, aspas, costumes. É essa junção que nós estamos vivendo. E isso, então, abre a tampa do esgoto. Muita gente que tinha essas visões, mas ficava quietinho, vira um monstro. Né? É isso que você está falando da família, aparece. Você nem imaginava que aquele porra era um bicho tão reacionário assim. Era o cara do futebolzinho, da cerveja, né? Do papo amistoso, de repente virou um monstro. É que isso já foi destampado. Né? O bolsonarismo serviu para isso, ele destampou, ele tirou a tampa do esgoto, veio tudo à tona. Né? Mas eu acho que isso tem a ver com essa situação, o estágio em que o capitalismo está vivendo. Né? É um estágio em que existem fortes riscos de retrocessos civilizatórios, retrocessos à democracia. Né? É isso que está. Isso não é um fenômeno brasileiro. Né? Trump está aí para dizer isso, né? Mas você vê, agora mesmo, França, existe o sério risco de, na França, ganhar uma fascista. A Le Penzinha ganha a eleição na França. Vídeo que ocorreu semana retrasada em Madrid. Né? Então, isso tem muito a ver com o estágio em que o capitalismo se encontra. Como fazer isso? Como enfrentar isso? Nós vamos ter que enfrentar esse debate. Nós sofremos uma derrota, no meu entender, que não foi só uma derrota política eleitoral, foi uma derrota, nós perdemos a batalha de ideias na sociedade, nós vamos ter que enfrentar isso, né? Com razão e com emoção, né? Porque para essa galera, a emoção pesa muito, você vê que coisa interessante. Redes sociais, a semana passada, apresentaram, quem monitora redes sociais, né? Quem analisa, né? Compartilhamentos, engajamentos, semana passada, o bolsonarismo sofreu uma queda violentíssima nas redes sociais. Não foi número de mortes, não foi número de hospitalizados, UTIs lotadas, não foi falta de oxigênio. Foi, olha que coisa maluca, foi a morte desse ator humorista da Globo. Baqueou o bolsonarismo nas redes sociais, que é a emoção. Tem o debate da razão e tem o debate da emoção. Né? Então, nós vamos ter que enfrentar esse debate, nós vamos ter que fazer cair a ficha. Eu não sou daqueles que acredita que nós tenhamos no Brasil 32% de fascistas, não sou dessa opinião. Né? Historicamente, o fascismo no Brasil está por volta de 10%, 12%. Né? Eu acho que mesmo o bolsonarismo raiz, bolsonarismo hard, é mais ou menos isso também. Ele vai precisar ser desgastado para as pessoas despertarem. Eu acho que esse é o debate que está dado para a gente atualmente. Ana, eu volto a dizer, eu não desconheço realmente a realidade de Campinas, obrigado aí pelo relato, me ajudou bastante a entender um pouco melhor. Né? Eu acho que nós estamos vivendo essa situação que a gente vive hoje, ela tem disso, ela tem o capitalismo, ele vai exacerbando as suas contradições e ele vai criando essas distorções, essas aberrações, né? Mas também essas aberrações têm muito a ver com uma crise de representação. Todas as instituições estão em crise. E não é só os poderes constituídos, não é só o poder executivo, o judiciário, os legislativos que estão em crise. Os sindicatos estão em crise também. Né? Eles estão. Por isso que fica essa ideia do sindicato não nos representa. Né? Eles estão. Porque é isso, na situação de
desmonte de classe, né? Nessa situação regressiva, os sindicatos eles se fecharam, eles se encolheram muito, né? Eles se voltaram muito para dentro, eles se voltaram muito para a disputa de aparelhos, eles se voltaram muito para interesses. E isso é lamentável. O Brasil era mais saudável. No mundo inteiro você já tinha esse fenômeno de um sindicalismo negocial, um sindicalismo de interesses, né? Vide os Estados Unidos, a FLC nos Estados Unidos, vide alguns sindicatos da Europa, já eram sindicatos muito burocratizados, profissionais. O Brasil conseguia escapar disso. O Brasil, nessa crise prolongada, foi entrando nisso. Então, tem muito interesse mesquinho por detrás de sindicato. Eu volto a dizer, não estou falando de Campinas, estou falando no geral. Tem muito pragmatismo, muitos acertinhos, né? E isso é um problema. Isso vai dando essa ideia de realmente o sindicato não nos representa. Agora, sem sindicato, você tem o quê para defender? Esse é que é o problema. Então, nós vamos precisar enfrentar esse debate de como renovar, revitalizar os sindicatos, porque eles são instrumentos fundamentais, né? Nós estamos vivendo isso, a reforma trabalhista, mais os problemas desse movimento sindical próprios, né? Nós estamos tendo queda de sindicalização razoável no Brasil, né? O índice de sindicalização no Brasil, ele era, enquanto, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, estava entre 7% e 9%, no Brasil estava 26%. Agora, no Brasil, já está 16%, 15%. Teve uma queda brusca, que tem a ver com o ataque desfechado com a reforma trabalhista do Temer, né? Mas tem a ver com problemas do movimento sindical. O movimento sindical já teve em pesquisas de opinião pública no Brasil entre as 5 instituições mais respeitadas pelo povo brasileiro. Hoje está em 13ª, 14ª instituição mais respeitada do povo brasileiro. Perdeu muito. Agora, ele é um instrumento fundamental, ele é um instrumento de ação coletiva. Então, a constatação que perdeu não significa perdeu, estou fora. Estou fora, vou para onde? Né? Eu vou precisar revitalizar esses sindicatos, rediscutir esses sindicatos, né? Renovar esses sindicatos para poder ter esperança. A questão que o Carlinhos levanta é isso, né? Essa PEC, né? Ela vai mexer com tudo. Ela mexe com contratação, mexe com carreira, mexe com renda, mexe com tudo. Agora, ela mexe no sentido de mexer com o serviço público, ela não mexe só com o servidor público. Na verdade, ela é um baque para os serviços públicos, né? Ela visa reduzir o papel dos serviços públicos, é mais espaço para a iniciativa privada. Iniciativa privada nos 2 sentidos da palavra privada, né? É mais espaço para isso. Ou seja, tem a ver com essa crise do capitalismo. Na crise do capitalismo, desmonta o Estado. Desmonta o Estado, né? Contraditório, né? Porque você vê, por exemplo, a pandemia, até neoliberais convictos tiveram que fazer tratamento em sistemas únicos de saúde, né? A expressão mais cômica disso foi aquele Boris Johnson do Reino Unido, que é um neoliberal convicto, né? Que quando pegou a Covid teve que ir para um hospital público, foi para um hospital público e saiu do hospital público reverenciando o sistema público de saúde do Reino Unido e reverenciando as 2 pessoas que o atenderam, 2 estrangeiros, ele que é um sujeito, um xenófobo racista, né? Teve que elogiar dois trabalhadores, servidores estrangeiros que o atenderam, né? Você vê as contradições. Mas, mesmo assim, não quer dizer que eles estejam numa política de reforço ao setor público. No momento, sim, mas no futuro, não. No Brasil, nem no momento, nem no futuro, né? Mesmo tendo a importância do SUS, você não vê esforço do governo para reforçar esse sistema único de saúde. Ao contrário, as propostas que estão em curso a partir da equipe do Guedes é de privatização desse setor. Então, todo movimento, ele é um movimento que ataca o servidor público, mas com o objetivo não é o ataque ao servidor público, é um ataque ao serviço público, né? Essa é a alma, no meu entender, dessas propostas.
Vamos para uma nova rodada? Por enquanto eu tenho inscrição do Lohan. Lohan quer começar enquanto o pessoal se anima para inscrever? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Vamos sim. Tá, eu queria continuar falando sobre a reforma administrativa, que foi um tema levantado aqui. Olha, a reforma administrativa ela está gerando muita preocupação, especialmente em quem é concurseiro. Os servidores atuais, eles não estão ligando para a reforma administrativa, porque o governo Bolsonaro vendeu a ideia de que a reforma administrativa não vai atingir os servidores atuais. Eu sou servidor no município de Jaguariúna, mas eu passei no concurso em Campinas e estou esperando ser chamado. A reforma administrativa me gera muita preocupação, ela tira até o meu sono, né? Porque ela realmente atenta contra direitos muito importantes do funcionalismo e o principal deles é a estabilidade, né? Eu tenho acompanhado nas redes sociais alguns movimentos, eu tenho inclusive liderado alguns movimentos contra a reforma e eu posso afirmar que quem está levando nas costas todos os movimentos contra a reforma administrativa são os concurseiros, não são os servidores públicos e não são os sindicatos. Os sindicatos estão completamente omissos diante do que está acontecendo. Inclusive, eu ouvi de uma pessoa que pertence à Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos de São Paulo que eles não têm interesse em lutar contra a reforma administrativa, porque eles realmente acreditam que ela não vai atingir os servidores atuais, e o sindicato está lá para defender os servidores atuais, não os ingressantes, os futuros servidores. Eu ouvi isso deles. Então, isso assim já me gera assim, uma tremenda preocupação, né? Por saber que quem poderia estar lutando por nós não está. E aí eu quero aproveitar aqui e deixar uma crítica também contra os partidos de oposição no Congresso Nacional, porque esses movimentos que eu mencionei, eles estão de alguma forma tentando desidratar a reforma, porque é fato que ela vai ser aprovada, infelizmente. Eu falo isso até com dor no coração, mas ela vai ser aprovada, porque o governo Bolsonaro ele tem maioria para aprovar essa reforma. E a ideia nossa é desidratar, né? A gente tentou articulação com alguns partidos políticos, inclusive com o PSL, né? Porque tem um racha no PSL, tem uma ala lá que está contra o governo Bolsonaro, né? Um deputado do PSL apresentou uma emenda para retirar da reforma administrativa o período de trainee, que foi mencionado aí, que vai substituir o período probatório, né? Que é o período de experiência. E a gente pediu para alguns deputados da oposição apresentarem emendas. Chegou a ser apresentado emenda, o PDT apresentou, o PCdoB, o PT, a Rede, né? Só que os partidos de oposição recuaram. E eles retiraram todas as emendas que foram apresentadas, né? Acho que isso foi liderado pelo PSOL, essa ideia é brilhante. Não vamos apresentar emendas, eles disseram. A gente não vai apresentar emenda nenhuma contra a reforma porque a gente quer barrar ela na íntegra. A gente quer barrar a reforma na íntegra. Se a gente tiver apresentar qualquer emenda, vai ser como se a gente estivesse chancelando essa reforma. É o que eles alegam. E por conta disso, nenhum partido de oposição apresentou emenda, tanto o PDT, o PSB, e isso quem me falou foi o líder do PDT na Câmara, que é o deputado Woney. Ele falou que isso foi um acordo de todos os partidos de oposição, inclusive do PCdoB. E eles disseram que a briga deles vai ser por barrar a reforma na íntegra, mas isso é uma loucura, meu Deus do céu, essa reforma vai passar, infelizmente. Os partidos de oposição têm que, de alguma forma, tentar desidratar ela para ela ser o menos prejudicial e danosa possível para o serviço público e para os servidores, né? Então, assim, a minha visão com relação à reforma é de desilusão, né? Por saber que os sindicatos não estão fazendo um esforço para barrar a reforma e os partidos de oposição estão fazendo um trabalho horrível, né, contra essa PEC. E aí eu queria saber a opinião do senhor a respeito disso e qual poderia ser um outro caminho para a gente seguir, porque realmente, e o que você acha dessas minhas colocações, né? Porque realmente a visão que eu tenho é que a gente está perdido com essa reforma aí e a oposição está fazendo um trabalho muito ruim mesmo. Por inscritas a Viviane e depois o Gustavo. Estão me ouvindo bem? Vamos sim. Meu fone não é lá essas coisas. Então, na verdade,
eu tenho vivido, né, ativamente essa questão do Bolsonaro na família, e aí eu vou remeter à família servidores públicos, né? Porque, infelizmente, toda essa parte de reformas no serviço público, nesse desgaste, nessa desidratação até do serviço público previdenciário, da nossa previdência, ele tem encontrado aliados dentro do próprio serviço público, né? A gente tem aliados e é como o Miro disse, que muitas vezes são interesses umbiguistas, né? E absolutamente de foro íntimo. Então, por puras vaidades, assim, você percebe que eles estão se mantendo em determinadas situações, porque para ele basta aquele território, né? Mesmo que ele tenha total possibilidade de perder direitos que vão garantir a sobrevivência dele no futuro, inclusive, né? Da família, da própria cidade onde ele, né? Então ele perde um pouco essa referência dessa responsabilidade com o próprio cidadão ali daquela cidade onde ele está. O nosso sindicato, como a Ana disse, ele é um sindicato aparelhado hoje, que a Ana está melhor que eu, Ana, você ainda recebe mensagem de que pode fazer a unha, eu nem mensagem recebo, eles querem me ver longe do sindicato, embora eu esteja sindicalizada há mais de 4 anos. E aí, atuando dentro do Conselho Municipal, eu percebo isso. Por exemplo, a gente, no Conselho Municipal de 12 cadeiras, nós somos 11 servidores públicos, né? Alguns já aposentados e outros que estão ainda na ativa. E você percebe que tem aquele lado do servidor público que está aparelhado com o governo, que tem dado golpes na gente, né? E a gente consegue muito pouco, a gente consegue avançar muito pouco. E, infelizmente, o próprio servidor público tem se boicotado, digamos assim. Eu acho que é mais ou menos esse termo que eu posso usar. E aí, Miro, quando você diz, eu fico muito feliz quando você usou essa fala, né? Foi uma briga nossa, né, Dan? 3 anos atrás. Vamos romper, a gente queria romper. E aí eu fico muito feliz quando você traz essa fala, porque eu concordo com você em diversas instâncias, até numa instância judicial mesmo. Por exemplo, hoje a gente tem um grupo que é um coletivo e a gente tem atuado judicialmente, né, diante de vários temas ali do serviço público. O próprio Gustavo falou que a gente conseguiu alguns avanços porque a gente judicializou as questões. E não foi na dependência do nosso sindicato, foi na dependência de ação popular. Só que enquanto grupo, né, de servidores públicos, a gente tem algumas limitações judiciais, porque a gente não pode, por exemplo, iniciar uma ação civil pública, uma ação de improbidade, tem coisas que a gente fica limitado e que aí a gente precisa desse órgão de classe que tem o CNPJ para nos representar. E aí a gente acaba ficando bem limitado na nossa atuação, né? E aí quando você diz que a gente tem que romper mesmo, e principalmente em Campinas, eu vejo que tem que romper e tem que unir. O nosso camarada que falou da questão que ele é concurseiro, né? E em Campinas é a mesma situação. Infelizmente, quando a gente fala, né, do aparelhamento e que existe essas necessidades umbiguistas, né? Eu percebo isso na oposição também, né? Porque o PSOL, ele é assim, eles têm umas ideias que não vai dar certo, mas eles estão ali batendo o pé e eles querem fazer dar certo. O PT quer estar na dianteira, né? Eles querem ser o cabeça, quem pilota a coisa, e aí no final da história a gente fica ali no meio, rendido, e a gente acaba sempre perdendo as batalhas, né? O que eu entendo é que em Campinas, por exemplo, tem que ter essa unidade das oposições, porque só assim para a gente conseguir vencer essa eleição que nós teremos agora. Mas eu acho que a gente tem que ter alguns posicionamentos, assim, eu tô até, nem é muito pergunta, na verdade estou dando bem a minha opinião. Mas eu acho que a gente realmente tem que ter alguns posicionamentos. Porque, por exemplo, a gente não vai conseguir, em relação às nossas leis aí que congelaram, né, o aumento dos nossos salários, né, até 2029, a gente não vai ter direito. Mas, por exemplo, esse ano, no Camprev, a gente vai começar a discutir
a reforma da Previdência no âmbito municipal, para os servidores públicos municipal. Isso é pauta de greve, sabe? Isso é pauta de enfrentamento, de ir para a rua, de fechar a rua. Então, a gente não pode ficar direcionado a nossa pauta de greve só nas questões de dissídio salarial. Você entendeu? A gente tem que pensar em outras pautas também, que a gente está correndo o risco de perder. Os servidores que entraram até 2003 estão correndo o risco de perder a paridade. A gente não tem uma aposentadoria especial instalada em Campinas, devidamente implantada. A gente está tendo ali o esvaziamento do nosso Fundo Municipal de Previdência, do ponto de vista que eles estão fazendo as compras de vidas. Ou seja, isso é pauta de greve. E, infelizmente, o nosso sindicato não se envolve nessas pautas, né? A gente tem aí uma lei que congelou, inclusive, a contagem dos nossos tempos, que é a 179, salvo engano, que está sendo motivo de uma ADIM no Supremo Federal, acho que é o Alexandre de Moraes, que, inclusive, está sendo relator disso, que congelou a nossa contagem de tempo. Isso, todos os sindicatos, o Sindicato de São Paulo, o Sindicato Legislativo em Campinas já entraram com ações judiciais, já conseguiram fazer o quê? Suspender o artigo 7º para que não suspenda a contagem de tempo dos servidores. O nosso sindicato não fez isso. Sabe, eles não entraram com esse enfrentamento. Isso é pauta de greve. Sabe? Então, eu sinto que, embora a gente faça alguns movimentos, a gente não tem essa referência de vamos para a rua, vamos fazer isso. E aí eu entendo realmente que as oposições, mesmo que seja através de um coletivo, deveriam começar a se unir, entendeu? E fazer algumas greves, algumas paralisações, no sentido de que, senão a gente realmente vai chegar no final do ano sem uma série de outros direitos, assim. E eu fico bem feliz com essa última fala sua em relação a romper com esse aparelhamento que existe, por exemplo, no município de Campinas, que para mim é bem sério. Essa eu acho que é a minha contribuição. E aí eu queria que o Miro falasse um pouquinho sobre isso. Eu posso estar delirando, mas me parece que não. Obrigada, gente. O Gustavo está inscrito e eu encerro as inscrições na fala do Gustavo. Então, se alguém a mais quiser fazer alguma intervenção, levanta a mão aí para fazer a inscrição. Gustavo. Não, gente, primeiro eu fiquei muito contemplado com a fala da Vivi, gostei bastante, né, diversos aspectos aí, mas eu queria só falar mais um pouquinho sobre a reforma administrativa e depois entrar um pouco na opinião sobre essa questão do sindicato. Alguns pontos da reforma, a reforma está em debate, o Lohan, ele faz uma análise realmente um pouco, é realista, né? Se você analisar, realmente o mais provável é que ela seja aprovada. Mas a luta política, a resistência no Congresso, o papel que uma parte do sindicalismo está tendo, etc., pode sim impedir pontos ou esvaziar a reforma, ou muitas vezes derrotar a reforma, parte dos impactos nos estados e nos municípios. Então, a gente tem que ir para a luta, tem que ir para a briga, não tem o que fazer. Quais são os pontos, sim, que são ataques diretos a gente? Esse primeiro da flexibilidade e da estabilidade, porque a reforma cria dois tipos de servidores. O que eles chamam de servidores de cargos típicos do Estado, que serão pouquíssimos, a chamada elite do funcionalismo, certo? Que fica preservada, e a grande maioria dos servidores viram servidores por prazo determinado, com vínculo por prazo determinado. Então, essa é uma primeira questão. A segunda, que o Carlinhos já falou, essa questão do vínculo da experiência, é importante que as pessoas entendam o seguinte, não é um tipo de estágio probatório. O estágio probatório é assim, você passa no concurso, entra na carreira, e se você não cometer nenhum erro grave, você é efetivado. Esse vínculo de experiência faz parte, como se fizesse parte do concurso. Você vai passar, entre aspas, no concurso e vai para dentro do funcionalismo. Os mais os mais bem avaliados que vão ficar como servidores. Os piores avaliados estarão fora. Isso cria uma margem para a pessoalidade, gente. Isso cria uma margem para a perseguição política. Isso cria uma margem para tanta coisa ruim. Então é o seguinte, você passou no concurso,
mas você não vira servidor público, porque você vai ter que passar pelo crivo do período da experiência. É gravíssimo, né? A terceira questão é que divide carga de liderança, assessoramento dos cargos chamados de carreira. Então, o funcionário de carreira não assume cargo em comissão. Esse cargo em comissão é só para aquele indicado pelo prefeito, pelo secretário. Por isso que cria mais margem, inclusive, para o aparelhamento político e para a perseguição política. Um outro instrumento perigosíssimo, que é o instrumento de cooperação, que é o seguinte, que cria, vamos dizer, eles dizem desburocratizar as parcerias do público e do privado para o fornecimento das políticas públicas. Então, é a privatização direta do Estado. Então, você vai diminuindo o papel do serviço público e do servidor público e ampliando o papel da iniciativa privada. A gente viu que uma experiência menor do que essa, que são das OS, o que está dando na saúde, né? O pessoal falava que a OS ia modernizar o serviço de saúde no Brasil, virou um canal de corrupção no Brasil, né? Em relação à saúde pública e outros temas, né? Então, é só para dizer isso, porque assim, e aí, por último, o que afeta diretamente os atuais servidores é esse maior empoderamento do poder executivo. O prefeito, o governador e o presidente não precisa aprovar lei nenhuma para tanto criar como também para extinguir cargos, assessoramento, bonificações e outros tipos de apoio. Então, eu estou dizendo tudo isso porque a gente precisa fazer essa denúncia, inclusive junto aos servidores, para que os servidores entendam o que significa esse governo federal, né? É uma batalha que não está vencida ainda, gente. Quem acha que o Bolsonaro já esfarelou, vai esfarelar, etc., tal, está muito enganado. Inclusive, a pesquisa que saiu agora do Atlas Político mostra que o Bolsonaro aumentou um pouco a sua popularidade nas últimas semanas. Então, a batalha vai ser dura, né? Nós precisamos de frente ampla, nós precisamos das principais lideranças políticas do país. É muito bom ver o ex-presidente Lula com seus direitos políticos restabelecidos, porque isso é justo e é importante para a batalha que nós vamos ter no próximo período. Então, eu queria reforçar isso com vocês e dizer que o Miro falou bem, depois a Vivi mandou muito bem, sindicato é indispensável. Sindicato, ninguém substitui o papel do sindicato. Um mandato combativo não substitui o papel do sindicato. Coletivos bem intencionados não substituem o papel do sindicato. Tudo isso reforça muito a luta, mas não substitui o papel do sindicato. O sindicato é um instrumento dos trabalhadores que é fundamental para a luta política. Então, a gente tem que abandonar um pouco o sectarismo, o hegemonismo, unificar o campo progressista e ir para a batalha para fazer desse sindicato um sindicato de instrumento da luta dos servidores em Campinas, né? É muito importante que a gente tenha esse amadurecimento, essa capacidade de diálogo, para a gente poder ter avanços no próximo período. Era isso. Irão, bola passada. Microfone. Seu microfone. Não, beleza. Estou vendo aqui na tela Sônia Regina, um beijão para você, viu? Beijãozão. Dá um pitaquinho aqui, achei belíssimas as contribuições. Estou muito enriquecido com essa conversa aqui. Eu acho que o Lohan levanta essa questão dos servidores atuais não estão ligando para a reforma administrativa. Eu acho que a burguesia segue à risca um método de dividir para reinar, né? Eles conseguem colocar cunhas. Quando eles passam a ideia de que a reforma é para o futuro e não para o presente, ela divide a classe, né? E é uma ideia ilusória. Eu acho que os servidores atuais vão ser vítimas dessa reforma, como o serviço público como um todo vai ser vítima dessa reforma, né? Eu acho que é preciso aí, Lohan, intensificar realmente o debate. A semana retrasada, o Diese soltou um belíssimo trabalho sobre a reforma administrativa, né? Mandou, inclusive, foi a Ana Georgina do Diese, né? Eu acho que valia a pena, quer dizer,
quanto mais distribuir esses trabalhos que estão sendo elaborados, e esse estudo de DIEESE mostra isso, atinge os atuais e os futuros, né? Então, é um debate que tem que ser feito. Quando eu vejo a conversa aqui, nós estamos num fórum com 36 pessoas, né? Pelo que eu anotei aqui. Pô, isso é um baita time, que pode ajudar a intensificar esse debate junto à categoria, né? E pode ajudar a intensificar esse debate também com os atores que estão no meio dessa guerra, né? Inclusive para discutir qual é a melhor tática, se a tática é de emendas ou não, né? Se a tática é de enfrentamento. Eu tendo a concordar com o Lohan, não é isso? Mas eu não sei qual é o melhor caminho, né? Agora, é preciso, isso que ele fala, superar essa separação entre os servidores atuais e os concurseiros. Isso é fatal numa batalha dessa dimensão, né? Questão que a Viviane levanta, eu acho que esse negócio de servidores bolsonaristas chega a ser um contrassenso, né? Porque o bolsonarismo é a negação do Estado, né? O bolsonarismo é a visão ultra-neoliberal na economia, né? O bolsonarismo sempre foi avesso a sindicatos, sempre foi avesso a trabalhadores, a lutas sociais, né? E mesmo assim você tem servidores bolsonaristas. E tem mesmo, você vê, a votação do Bolsonaro em Brasília. É um negócio impressionante, né? A votação não foi pequena, e basicamente de servidores, né, na esfera federal, né? Isso eu acho que tem muito a ver, Viviane, com nós perdemos por N fatores, que demandaria um outro debate, nós perdemos a batalha de ideias na sociedade brasileira. As forças progressistas perderam a batalha de ideias, né? E uma das demonstrações, uma das áreas onde ela perdeu essa batalha foi exatamente na estigmatização do serviço público e do servidor público, né? A direita veio batendo, e aí a mídia teve um papel decisivo, veio batendo, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, veio batendo nessa visão, já desde a época do Collor, com a história do caçador de Marajás, nessa visão de que o Estado é um paquiderme, né? Que tudo que é público é inoperante, é ineficiente. Você vê agora mesmo essa bravata do Paulo Guedes sobre a vacina da China era sobre a vacina feita pelo setor público. Era para elogiar as vacinas feitas pelo setor privado dos Estados Unidos, ou seja, o que é público não presta, né? Então, eles conseguiram fazer essa estigmatização que chegou até os servidores públicos. Tem servidor público que acredita nisso, é um negócio impressionante, né? Nós perdemos essa batalha de ideias, o que mostra que nós precisamos intensificar a batalha de ideias na sociedade, na minha opinião, né? Acho que o Gustavo faz aí um levantamento dos impactos da reforma, é isso, né? Eu acho que vocês estão com um belíssimo time para fazer esse debate aí em Campinas, viu, Carlinhos? Vocês estão aí de parabéns, é um timão para fazer um bom debate e ver isso. É preciso criar instrumentos coletivos para essa ação. O instrumento coletivo para fazer esse enfrentamento, né, é o sindicato. Agora, o sindicato, para ser esse instrumento coletivo, precisa ser revolucionarizado. Ele precisa passar por um processo de renovação muito forte, né, para poder cumprir o seu papel. A batalha está na mão de vocês. Parabéns aí, bola para frente. Era isso. Queria só agradecer pela troca de ideias aqui, adorei. Márcia Regina Quintanilha, jornalista, sindicalista, presidente. Está com você. Presidenta, desculpa. Não, na verdade, alguma das coisas que eu ia falar, o Gustavo já tocou, nessa questão da reforma administrativa, da PEC. O que me preocupa muito é essa questão da flexibilidade, da estabilidade. Porque a gente sabe que funcionário público tem a estabilidade, não é porque ele não vai ser mandado embora nunca, é porque para se proteger dos governos que vêm, né? Todo governo que vem, ele tem que entender que ele é o servidor público, que serve a população, né? Que serve a sociedade, ele não serve aquele governo. Então, essa questão da na estabilidade, eu acho muito perigoso. Então, acho que tem que ser uma luta muito forte, né, das entidades para poder defender que isso se mantenha.
né, essa flexibilidade ela é muito perigosa, né? Porque a gente vive num país que é isso. Você acha que está numa democracia, de repente ganha um Bolsonaro. Dá no que dá, né? Então, assim, então acho que tem algumas coisas na PEC que eu acho que a luta ela é muito forte do sindicato, das entidades, para poder avançar. Então, eu acho que sim. Então, acho que o papel nosso e das entidades nessa questão da PEC é exatamente analisar como a proteção, inclusive, do próprio estado da sociedade, né? Porque várias coisas que vão mexer nas estruturas, né? De trabalhar. Hoje, no valor de hoje, saiu que o Banco Central vai ser retirado da PEC, né? Os funcionários do Banco Central, porque vai ter uma lei complementar. Então, agora, foi uma luta deles, né? Então, acho que cabe, então, a cada espaço fazer essa luta para ver exatamente do que interessa. Mas eu queria mesmo falar sobre essa questão de sindicato, que é um tema que eu gosto muito, porque eu acho assim, eu acho que a gente tem uma anomalia, que às vezes, porque o sindicato isso, não é o sindicato. O sindicato é uma instituição, o sindicato é feita para lutar, né? Então, nós temos que defender a entidade, o sindicato. O problema que tem são as diretorias dos sindicatos. Se a diretoria não está dando certo, nós temos que nos organizar para trocar a diretoria, né? Porque, o que acontece muitas vezes, em várias categorias, eu acho que aqui na prefeitura também, quando chega a época de eleição, a hora que você pensa em fazer alguma coisa, o que acontece? As pessoas que poderiam estar junto para poder articular, mobilizar uma chapa, a hora que você vai ver, por conta de um trabalho que é feito contra o sindicato, não contra a diretoria, as pessoas não estão sindicalizadas, aí você não consegue montar a chapa. Então, esse é um trabalho muito forte, que até as oposições precisam fazer, de sindicalizar as pessoas. Mesmo eu não concordando com o sindicato, eu preciso estar sindicalizada para poder interferir no rumo do processo da história do que vai acontecer, né? E o Miro fala assim, eu acho que na pandemia teve esse problema que aconteceu com alguns sindicatos, mas alguns sindicatos conseguiram, em alguns momentos, se reinventar, porque precisou ir para a luta para poder proteger e defender seus trabalhadores, né? Fazendo propaganda aqui do sindicato, do qual eu não sou mais diretora, mas eu sou da federação, e nós vamos ter eleição agora em agosto, o sindicato. O sindicato de jornalistas, por exemplo, aumentou em 20% sua sindicalização no processo da pandemia, porque acabou tendo que foi obrigado a fazer um trabalho árduo de proteção da categoria, né, que é essa coisa do trabalho virtual, do home office, de estar se expondo, né, na rua, porque acaba sendo linha de frente também, porque precisa fazer matéria, levar notícia, e teve que fazer um trabalho muito forte de proteção da categoria. E isso chamou muita atenção, isso, não sei nos outros estados, mas aqui em São Paulo, se converteu em sindicalizações, e aumentou o número de sindicalizados nesse processo da pandemia, enquanto vários sindicatos perderam, né, sindicalizados, os jornalistas perderam. Agora, por conta de uma luta, é óbvio que essa luta dos sindicatos jornalistas não começou agora, né, a gente sabe que teve vários períodos do sindicato que foram muito ruins, e nós vamos ter, depois de quase 30 anos, finalmente uma chapa única, com todas as forças que compõem a luta do sindicalismo de jornalistas no estado de São Paulo, numa chapa única que está se discutindo e se formando para concorrer às eleições de agosto, porque é um pouco isso que o Gustavo falou. Nós precisamos ter frente única em todos os espaços que pudermos para derrotar o fascismo, a direita e todos aqueles que querem tirar nossos direitos, né? Então, e o papel do sindicato é um pouco isso, né? Então, os coletivos, as pessoas que querem lutar para transformar a sociedade ou seu local de trabalho, precisam estar atuando na sua entidade, né? Ou se não está na diretoria, está sindicalizado para poder interferir. Então, esse papel do sindicalismo, do sindicato, ele é muito importante para a gente poder transformar realmente a luta, porque só a luta muda a vida, alguém já disse isso, e acho que a gente tem que persistir nisso. É isso. Carlinhos pediu a palavra, Carlinhos? Eu só queria, se vão fazer alguns encaminhamentos, só dialogar aqui com o Lohan, que as entidades nacionais representativas dos diversos setores do funcionalismo público, ele tem feito estudos, defesa e pressão sobre os deputados. Muitos dos deputados que estão lá são originários de categorias públicas, e que, então, seus pares, os seus representantes. Isso vale para o setor judiciário, para o setor administrativo. A FASUBRA, por exemplo, é uma entidade, a FENAJUDE é uma entidade que tem feito os estudos, e
lobbies, inclusive, no sentido de pressionar os deputados. Eu acho que esse é um processo que está em discussão, né? Você tem aí uma informação, nós podemos levantar isso, mas existe um esforço de tentar alterar essa PEC. E o outro aspecto é essa questão sindical mesmo, que eu acho que esse é o objetivo nosso, é de ter um sindicato que, para além das suas lutas específicas, um sindicato que politize a sua ação política. O servidor público, principalmente de Campinas, além das suas particularidades, tem que entender que isso é uma ação política. Tem lado, quem governa tem lado, as leis têm por esse objetivo. Então, eu acho que o esforço aqui é de trazer essa mensagem de luta, de politizar o debate sindical, elevar o nível de compreensão. Se tem uma história riquíssima de luta concreta na cidade de Campinas, são os servidores municipais, que ficaram praticamente na década de 90, quase um ano em greve, né, a Sônia e outros que estão aqui sabem disso, para conquistar muitos dos seus direitos. Né? É a única cidade no Brasil que conquistou uma jornada de trabalho de 36 horas. Não existe isso no Brasil, viu, Miro? Aqui no setor público de Campinas são 36 horas de trabalho semanais. Uma conquista, né, tem na França, na Alemanha são 35, e serviço público, São Paulo, Brasil, Campinas. É uma conquista da luta dos trabalhadores. Então, acho que a gente tem experiência histórica e, de fato, nós precisamos de um sindicato diferente. Não uma diretoria que tem esse tipo de conduta, uma diretoria que abrace esse sentimento que tem aqui de transformação e politize e consiga unir a categoria no rumo correto. Eu acho que a gente começou bem aqui o debate. Ô, Ana, você pediu a palavra? Não... Tenta ir rapidinho, que a gente vai encaminhar as questões. Vamos lá. Ana? Ana Lima? Ela abriu o microfone, mas não está saindo o som. É. Será que está com problema, Ana? Se for fone, dá uma apertadinha, tira ele para ver se... Bom, a gente pode inverter, a gente pode fazer os caminhamentos, depois a Ana consertando, a gente faz uma fala dela, pode ser? Acho que ela abriu. Ela já tinha aberto da outra vez, mas acho que a gente não consegue ouvi-la. Pede para ela escrever no chat. Isso, Ana, você consegue? Ou então... A gente quer saber. Então, só para a gente dar continuidade dos encaminhamentos, né? Na verdade, eu ia falar, foi o Danilo que colocou no chat, mas foi o Arthur. A gente está com a ideia, então, da gente fazer, primeiramente, a gente fazer um manifesto, né, uma carta, dizendo dessas nossas inquietudes, dessas nossas preocupações, dessas nossas questões, para os servidores, né, um manifesto para os servidores, conclamando que as pessoas participem desse processo eleitoral também, e que as pessoas estejam junto conosco. Apresentando propostas, né, a gente tem ideias, não nos falta ideia, nos falta a possibilidade de executá-las, né, então a ideia é que a gente possa, primeiro, escrever isso junto, pensar junto o que vai nesse manifesto, né, então a gente está criando um grupo, que está ali o link no chat, para a gente poder organizar junto esse manifesto, as ideias, que a gente já foi levantando algumas aqui, mas a gente precisa depois consolidar melhor. E disparar isso, né? A ideia é que a gente dispare isso e vá trazendo pessoas que tenham essa perspectiva junto conosco, né? Para que a gente vá fazendo essa discussão. É um ano que a gente precisa fazer isso, né? Então, a Ana está colocando aqui que a gente precisa compor, né, com as oposições, né? E então a proposta dela é que a gente incluísse junto com as oposições. A gente vem conversando sempre, né? A gente está nesse diálogo, eu acho que é importante sim, mas a gente precisa também posicionar aquilo que a gente acredita, né? E aquilo que a gente entende por movimento sindical. Então, a gente vai tentar fortalecer, então, esse grupo do WhatsApp para a gente escrever esse manifesto, né? Essa é a nossa proposta, e contar com a participação de quanto mais pessoas possível, que esteja de acordo com o que a gente está conversando aqui.
tá bom? A gente vai divulgar bem isso aí também nos nossos grupos que a gente já tem, né, de educação e de cultura, e outros que a gente tenha, né? Então, você quer complementar, Danilo? Se eu esqueci alguma coisa? Acho que é isso, Ana. Então, a ideia é essa. Então, por favor, cliquem no link, entre lá, venha colaborar com a gente nessa construção desse manifesto, pensar propostas para que a gente faça esse enfrentamento, né, essa ruptura, como o Miro propôs para a gente, e sair dessa anomalia que a Márcia disse, né, da gente colocar sob outro, que nós temos que ser responsáveis pelo nosso sindicato. Nós precisamos cavar esse espaço e fazer esse enfrentamento o quanto antes que a gente não tenha mais direito para lutar, né? Então, a gente ainda tem muitos direitos, a gente precisa preservá-los. E a gente só faz isso com a luta, né? Não dá para ficar sentado em casa esperando que o sindicato, que a gente já viu, né? Que não está conosco, que ele lute por aquilo que é nosso. Então, a gente precisa ir à luta, né? Então, a gente está conclamando vocês para essa luta conosco. A gente está se colocando à disposição para que a gente possa seguir, né? Perfeito. A Ana, será que conseguiu abrir o microfone, Ana? Quer tentar falar? Ana Lima? Ela escreveu no chat. Ah, pronto. Então, me permitam encerrar, Carlinhos, Márcia, Gustavo. Posso só rapidamente ler o que ela está escrevendo aqui, só para a gente trazer a contribuição dela, claro. né? Ela está dizendo que a gente precisa nos unir com a oposição, e ela fala que o sindicato tem a máquina, né, tem o assistencialismo que eles têm feito, principalmente com os aposentados. Aí o Alessandro fala para a gente que a gente tem que buscar a população em geral para contrapor essa questão da deforma, né, administrativa, como o Miro propõe para a gente. E a Ana fala importante, a Vivi tem sido uma pessoa muito importante nessa luta, né, Vivi? A gente está muito orgulhoso de você, feliz do voto para você, para o nosso Conselho Previdenciário, e a gente está percebendo como essa luta não é fácil, porém ela é necessária, né? E você conte conosco aí para continuar nessa luta. Então, acho que é isso. Perfeito. Então, Miro, em nome dos servidores, né, me coloque como representante nesse momento, em nome da direção municipal, eu queria agradecer muito você, como sempre, brilhante, e pelo esforço de estar na segunda-feira à noite aqui, trabalhando com a gente por uma luta sindical, por uma luta dos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público de Campinas. Obrigado, cara. Palavras finais, Emirão. Eu é que agradeço, adorei o papo, adorei a conversa, excelente, muito enriquecedora e muito animadora, é isso. Nós temos... Só está derrotado quem desistiu de lutar. Boa, amigo. Né? Só está derrotado quem desistiu de lutar. Então, é isso, é lutar. É lutar, né? Então, vocês estão de parabéns, adorei participar da conversa, adorei mesmo. Obrigadão pelo convite. Boa, Miro. Pessoal, a gente vai fazer uma foto agora com todo mundo, então quem puder abrir aí as câmeras... O Miro também fica aí. Fica aí, Mirão, para sair na foto pra gente. Lembrando que esse vídeo está gravado, então faz parte do acervo da nossa rede municipal aqui, então quem precisar rever e estudar e ver as questões está à disposição, tá bom? Um sorrisinho, por favor, porque a gente está em luta, mas a gente também se diverte um pouco. Mas, Carlão, tem gente aí para abrir. Grande iniciativa, viu? Parabéns, muito obrigado a todo mundo que participou aí, viu? Mas, gente, depois você põe no Photoshop, lá é melhor. Ana, cadê você? Mostra a carinha aí. Não pode falar, mas dá para ver. Doutor Carlão. Obrigado, viu, Ju? Fala, Miro. Grande. Obrigado, gente. Obrigada. Miro, você sempre dando uma aula pra gente, hein, cara? Parabéns aí para vocês, parabéns. Ô, Miro, quando acabar a pandemia, vamos tomar aquela, hein? Pois é, tô precisando urgentemente, viu? Valeu, gente. Obrigado, Miro. Obrigado, Ana. Obrigado, Vamos combinar. Ô, Miro, mas pode tomar dentro de casa, viu? Não pode tomar na rua. Não, isso eu tô fazendo, bicho. Isso eu tô fazendo religiosamente. A doutora Ana aqui, Ana, pode beber álcool depois da vacina, Ana?
Se for eu, pode. Se for... Olha, tá vendo? Ô, Biro, a gente faz, vamos combinar o happy hour virtual, que a gente mais tem feito aqui. De vez em quando a gente faz um happy hour virtual. Cada um bebe na tua casa. O bom é que quem leva Taipava toma a própria Taipava. Falou que corre, mas Pagar pode. Uber pra ir embora, né, Marcinha? Doutora Ana falou que morre, mas pode. Vamos, manda bala. Então, ótimo. Beijãozão pra vocês. Muito legal. Valeu. Valeu, Mirão. Grande abraço. Valeu, Carlinhos. Um abração aí. Tchau, tchau. Parabéns, Danilo, Ana, pela condução. Danilo e Ana poderosos, é? Poderosos. Poderosos, é. Que é luta. Danilo arrebenta, né, Dan? Não, os dois. A Danilo é drupa. polivalente. Danilo é professor, é nosso secretário de pai. formação, ajuda na comunicação, tá Dá aula de judô, viu? secretário de comunicação do Simpro, menino. Eu sentei nesse computador, eram 7 horas da manhã, eu não consegui sair. Eita, pô. A bunda fica quadrada, bicho. Minha nossa Fica. senhora. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que o nosso comitê municipal